Oi, minhas queridas, tudo bem? Estamos aqui hoje para ver o capítulo, estudar, fazer essa resenha sobre o capítulo 3 do livro O Poder da Mulher que Ora, né? E o capítulo 3 vem falar sobre perdão. Senhor, ajuda-me a ser uma pessoa que perdoa. E eu vou começar falando de um testemunho da autora, né? Como eu já disse para vocês, Stormy Martin. Não deve ser à toa, né? Que ela é uma escritora de livros conhecida no mundo inteiro e que tem tantos livros publicados, editados e vendidos, reeditados, né? Então Deus falou com essa mulher de uma maneira sobrenatural e ela passa em seus livros algumas das histórias que passou, algumas experiências pelas quais ela passou, e hoje ela se dedica em seus livros a ensinar as mulheres a orarem. Então, nesse capítulo de hoje, ela vem contando uma história pessoal, né, dela, sobre ela com a mãe, né? Então eu vou ler para vocês aqui um pedacinho. Ao longo da minha infância, minha mãe abusava de mim, mas não meu pai. Quando me tornei cristã, a coisa óbvia a fazer era perdoar minha mãe. Foi só vários anos mais tarde que Deus me revelou que eu não havia perdoado meu pai. Quando um conselheiro cristão com quem eu conversava sobre a inquietação e a frustração de minha alma me perguntou se havia algo pendente em relação ao meu pai, eu respondi que não. Por que haveria, né? Não foi ele que abusou de mim. No entanto, quando o conselheiro pediu para que eu orasse e pedisse a Deus que me mostrasse a verdade, uma vida inteira de fúria, de raiva, de mágoa, de rancor, bem como de lágrimas e mais lágrimas inundaram o meu ser. Bem no fundo, eu sentia que meu pai não havia me salvado. Em momento algum, ele havia me livrado da insanidade da minha mãe. Ele nunca havia me tirado do armário onde ela me trancava por tanto tempo no início da minha infância. Eu não percebi o quanto eu o culpava por permitir que minha mãe, que ele sabia que sofria de doença mental grave, tivesse me tratado com tanta crueldade. Naquele dia, quando o perdoei, senti uma paz que eu jamais havia experimentado. Com frequência, ela diz, não reconhecemos o rancor que existe dentro de nós. Achamos que somos pessoas que perdoam, mas na verdade não somos. Se não pedimos a Deus que nos revele o nosso rancor, talvez nunca nos libertemos das garras paralisantes deste mal em nossa vida. Uma boa parte do processo de nos certificarmos que nossa vida está em ordem diante de Deus está relacionada em perdoar as outras pessoas. Jamais chegaremos a alcançar tudo que Deus tem para nós se nós não perdoarmos. Jesus disse: "E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas." Está em Mateus 11, 25. A família, né? A família em primeiro lugar é um tópico aqui do livro. É muito fácil guardar rancor dos membros da família, pois são eles que passam mais tempo conosco, nos conhecem melhor e sabem onde dói mais, sabem onde nos magoar com profundidade. Mas uma coisa eu digo para vocês, o perdão deve começar em casa. Em primeiro lugar, é muito importante ter certeza de que você perdoou seus pais. A Bíblia é extremamente clara quanto a isso. O 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem seus dias na terra. Se você não honrá-los, sua vida será encurtada e você não tem como honrá-los se não perdoá-los. Ela diz, a Stormy Martin diz, decidi perdoar minha mãe porque desejava obedecer a Deus e alcançar tudo que Ele tinha preparado para mim.
Deve ter funcionado, pois olhe só quantos anos eu tenho. No entanto, perdoá-la uma vez não significou que nunca mais precisei me preocupar com isso. Camadas e mais camadas de rancor, lembranças e mais lembranças haviam se acumulado dentro de mim ao longo dos anos e descobri que precisava perdoá-la de novo cada vez que uma dessas lembranças vinha à tona. Na verdade, precisava perdoá-la cada vez que eu me encontrava com ela, pois com o passar dos anos ela foi ficando pior. Perdoar trata-se de uma decisão e não de um sentimento. Se esperarmos pelos sentimentos bons, pode ser que acabemos esperando a vida inteira. É nossa responsabilidade confessar a Deus essas mágoas, essa raiva e pedir que Ele nos ajude a perdoar para prosseguirmos com a nossa vida. Perdoar não é fácil. Contudo, algumas vezes parece absolutamente impossível diante do sofrimento devastador e terrível pelo qual passamos. Se você tem dificuldade em perdoar alguém, peça a Deus que a ajude. Foi o que eu fiz, diz a Storm. Foi o que eu fiz em relação à minha mãe. E quando ela faleceu, eu não sentia mais nenhum rancor por ela. Se lhe vem à mente alguém que é difícil de você perdoar, peça a Deus que lhe dê um coração cheio de perdão por essa pessoa. Ore por ela de todas as formas que você puder imaginar. É incrível como Deus muda o nosso coração quando oramos pelas pessoas. Nossa raiva, nosso sentimento, nosso ressentimento, nossa mágoa são transformadas em amor. No entanto, não se preocupe. Quando perdoamos alguém, isto não faz com que essa pessoa esteja certa, nem justifica seus atos. Perdoar as pessoas as coloca nas mãos de Deus para que Ele possa lidar com elas, enquanto nós somos libertas. Algumas vezes acontecem coisas tão devastadoras em nossa vida que podemos passar anos sem dar conta da amargura que temos por causa delas. Às vezes não perdoamos a nós mesmas e assim nos condenamos a uma vida inteira de castigo, seja lá pelo que for que fizemos ou que deixamos de fazer. Algumas vezes culpamos a Deus por certas coisas que acontecem. Mas peça a Deus que Ele mostre se uma dessas situações é o seu caso. Não deixe que a falta de perdão limite o que Deus deseja fazer na sua vida. Quantas vezes devemos perdoar? 490? Esse é o número de vezes que devemos perdoar uma pessoa. Pedro perguntou para Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso está em Mateus 18. É possível que você consiga pensar em alguém que vai te perdoar 490 vezes por dia. Mas a questão é, Deus deseja que perdoemos quantas vezes for preciso. Ele quer que sejamos pessoas que perdoam. Até o próximo vídeo, queridas.